Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai fazer agora a análise da prova de agente de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo. E eu vislumbrei na verdade, duas questões aqui passíveis de recurso. Eu vou explicar aqui o passo a passo dela e já vou adiantar o seguinte, pessoal. Recurso é uma ferramenta pessoal sua. Você deve descrever com suas palavras. E salvo engano, o último concurso que a gente trabalhou, que foi TJSP, os alunos me reportaram que não tem como anexar vídeo, anexar fotos, imagens no recurso. Tem uma parte lá no site da VUNESP onde você vai descrever o seu recurso passo a passo e apontar algum artigo, apontar algum link, alguma ferramenta lá que comprove isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui passo a passo como que funciona as duas questões e você vai ter que anotar isso e descrever com suas palavras. A gente vai baixar agora as duas provas, elas estão aqui no site fabianoabreu.com, guia downloads. Rola aqui até embaixo. Provas e gabaritos, AGETEL e papiloscopista novo. Você vai clicar aqui, já vai abrir, vai ser direcionado para cá. Para aqui ó, com o mouse em cima, vai mostrar o nome do arquivo. Aqui ó, gabarito de agente de telecomunicações, esse primeiro. E a prova de agente, essa primeira aqui ó, prova de agente de telecomunicações. Clica e baixa para sua máquina. Dessa forma você vai ter a prova aqui em PDF, fica mais fácil a leitura como a gente tem feito. Vamos direto então para a questão 41. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows tem acesso aos seguintes arquivos. Ele vai acessar 4 locais diferentes. Primeiro, um arquivo armazenado em um pendrive. Segundo, armazenado em um HD interno. Terceiro, HD externo. E o quarto, o HD de um outro computador em rede. Então ele está acessando 4 locais distintos. A pergunta é, a relação dessa que a gente passou aqui agora, que apresenta apenas arquivos que não serão colocados na pasta da lixeira após a exclusão ou seja, acessando esses 4 locais, quando você deleta esse arquivo, qual desses locais não tem lixeira, não vai para a lixeira? Eu vou explicar aqui a regra, depois eu mostro a exceção, que a exceção é que vai caber o recurso. A regra diz que um arquivo armazenado em pendrive não tem lixeira. Quando você deletar, então, um arquivo pela lixeira, pelo pendrive, na verdade, ele vai embora direto, não tem lixeira. Um arquivo armazenado em um HD interno tem, é o senso comum que a gente faz no dia a dia. O seu HD interno você deleta, depois você pode restaurar esse item ou arrastá-lo, conforme a gente já viu. Então aqui a letra B tem lixeira. A letra C, arquivo armazenado em um HD externo. Tem lixeira também, embora tenha uma série de coisas ali, detalhes que eu quero mostrar, mas tem lixeira, a regra é que ele tem lixeira, o HD externo. E um arquivo armazenado em um HD de outro computador ligado em rede, eu até trouxe hoje, tem um computador aqui e tem um computador aqui. Eu vou fazer uma transação aqui em redes para a gente mostrar na prática como que isso funciona. Em rede não tem lixeira. Então, a pergunta é, a relação que apresenta apenas arquivos que não são colocados na pasta lixeira após a exclusão ou seja, em resumo, o que não vai para a lixeira? Você está acessando esses 4 locais e desses 4 locais você deletou um arquivo. De onde não vai para a lixeira? Some direto. A gente viu que é pendrive e arquivos de um outro computador ligado em rede. Letra A e letra D. Vamos procurar o gabarito? Letra A e D. A resposta aqui então, via de regra, é letra C. Agora a gente vai para a exceção. Primeiro eu vou mostrar aqui ó, esse pendrivezinho aqui ó, do Nemo, bem antigão. Eu vou colocar ele aqui na máquina agora e vou deletar um arquivo e vou mostrar que ele não vai para a lixeira. Tá aqui o pendrive montado, pendrive montou sobre a letra E. Eu tenho aqui essa pasta com pendrive teste de delete na lixeira. Eu criei só para fazer esse teste. Eu vou replicar esse arquivo aqui dentro e vou deixar a lixeira bem pertinho aqui, ó, para a gente ter uma noção. Olha aqui. Vou deletar 3 desses arquivos. Olha aqui, tem certeza que deseja excluir permanentemente esses 3 itens? A própria pergunta já te fala que ele vai deletar de forma permanente, não vai para a lixeira. Sim, perceba que a lixeira não se encheu de arquivos, ela está vazia. Agora eu vou colocar esse pendrive aqui, ó. Esse aqui é um pendrivezinho ScanDisk, 16 GB, um dispositivo que eu peguei lá no quarto do meu filho só para fazer esse teste. Ele preparou esse pendrive para uma aplicação específica de videogame. Não sei exatamente o que é, mas vou falar um pendrive também que eu preparei para fazer boot, um pendrive bootável. O que seria, pessoal, um pendrive bootável? Aquele pendrive que você prepara
para que ele seja transformado em uma mídia bootável para você formatar computadores. Muito comum para quem tem notebook sem o drive de CD e DVD, não tem como você formatar sua máquina com CD, porque ele não tem o dispositivo. Você prepara um pendrive para ele ser bootável, coloca uma imagem aqui de um sistema operacional e formata, muda o seu setup na máquina e tal, dá o boot lá e formata sua máquina pelo pendrive. Muito utilizado, com certeza a maioria de vocês já fez. Se você tem um pendrive bootável, eu não localizei o meu aqui, no meio aqui da minha bagunça organizada, que eu queria mostrar por ele. Mas, por sorte, eu achei esse pendrive jogado ali, fui fazer o teste. Eu já vi que meu filho trabalhou muito nesse pendrive, preparando isso aqui para jogos. Como eu disse, não sei a aplicação específica, mas esse pendrive aqui, ele tem lixeira. Mesma coisa, o pendrive agora montou aqui, na letra E também, que eu retirei aquele pendrive, coloquei esse aqui agora. Estamos aqui também com vários arquivos. Mesma coisa, a lixeira está aqui, os arquivos estão aqui. Vou pegar 3 arquivos, vou deletar, dá uma olhada. Não perguntou nada, foi direto para a lixeira. Tá aqui, ó. Vou abrir a lixeira agora, apareceu o lixinho nela aqui. Olha lá. 3 arquivos na lixeira. Vocês perceberam que é um pendrive, embora a sua formatação ela está diferente da formatação nativa. O que a banca pecou no meu sentido aqui, com todo respeito à banca, eu gosto muito da forma que a VUNESP prepara suas questões, mas a informática, pessoal, ela é muito ampla, são várias possibilidades, então nem tudo o camarada consegue deduzir ali na hora de formar uma questão. Muito comum de acontecer, não critiquem banca, não critiquem concurso, apenas se prepare da melhor forma possível. É o que a gente faz, então não estou criticando ninguém, só estou mostrando que existe uma possibilidade de formatação específica no pendrive, onde ele se torna basicamente uma mídia diferente e ele cria-se uma lixeira. Inclusive eu posso restaurar aqui agora, vou abrir aqui a lixeira e vou gerenciar, restaurar todos os itens. Tem certeza que deseja restaurar todos os itens da lixeira? Sim. Voltou aqui para o pendrive. Para mostrar que é o pendrive realmente que está aqui, ó, que foi restaurado, eu vou puxar ele aqui de uma vez, não é recomendável que se faça isso, é bom que você ejete esse pendrive para ele tirar a alimentação ali do USB e não queimar. Mas eu vou puxar aqui, vou tentar, Deus abençoe que não queima nada, só para mostrar para vocês. Olha aqui. Puxei o pendrive, já apagou esse pendrive aqui, ó. É um pendrive comprado como pendrive. E não adianta você falar assim, ah, mas o seu pendrive, você não está usando ele como pendrive. Data máxima vênia, eu comprei o pendrive, paguei por ele, eu utilizo da forma que eu achar melhor. Estou utilizando aqui para esse recurso de Xbox, para jogos. Posso utilizar como bootável. O pendrive bootável, eu estava falando, acabei que eu interrompi. Se você tem, faça o teste. Insere o seu pendrive bootável na sua máquina já instalada, ele vai abrir aqui como uma mídia normal, cria uma pasta lá dentro, pode criar, não vai corromper nada, não tem problema nenhum. Se você tiver controle sobre isso, cria essa pasta, cria um arquivo lá dentro, deleta esse arquivo. Ele vai para a lixeira e ele está em um pendrive. Então, por aqui, vocês viram que é possível um arquivo armazenado em pendrive. A relação que apresenta apenas arquivos que não são colocados na pasta da lixeira após exclusão é AID, arquivo armazenado em um pendrive. A gente viu que um arquivo armazenado em um pendrive, se mudar da formatação dele, ele vai se tornar um pendrive bootável ou um pendrive formatado para jogos, alguma coisa assim, e ele vai criar uma lixeira, ele vai ter lixeira. Então vai depender da forma que você escreve. Se você achar que vale muito a pena fazer esse recurso e não simulou nada, para ter muita segurança, pega um pendrive na sua casa, pega um passo a passo na internet. Como criar um pendrive bootável. É bem simples os passos. Você cria, descreve esse passo a passo. Aí você vai colocar no recurso, conforme artigo tal, do site tal, link a seguir, acessado em tal data. Criei um passo a passo, peguei um pendrive, inseri na máquina, fiz essa e essa atividade. Após feito isso, inseri um arquivo tal. Feito isso, deletei o arquivo e ele foi para a lixeira. Então, comprova que um pendrive, dependendo da sua configuração, ele vai ter uma lixeira sim. Aí você faz o recurso com suas palavras, isso é o mais importante. Agora, em rede, é tranquilo. Em rede, realmente é isso aqui, arquivo armazenado em um disco HD de outro computador ligado em rede. Eu vou acessar aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou passar para cá, vou acessar o notebook, agora eu estou aqui nessa outra telinha, vamos ajeitar aqui. Criei uma pasta que chama a.old, caiu isso aqui na prova, né? Criei, foi só para a gente treinar mais para frente. Essa pasta, ela está em rede. Percebam que ela está com um símbolozinho aqui de rede, olha aqui. Rede, Fabiano Abreu. Olha aqui o símbolozinho da rede, da conexão. Nova pasta. Vou criar aqui um novo arquivo aqui dentro. É possível criar em rede.
Vou criar aqui novo documento. Vou replicá-lo. Agora, olha aqui, a lixeira está do lado de cá. Vou deletar esse arquivo aqui via rede. Aqui, ó, quando eu estou mexendo agora, esse aqui, ó, é o computador que a gente está gravando agora. É o desktop, nesse de cá. Os 3 arquivos estão aqui. Agora eu vou passar para o lado de cá, o outro computador. Perceba o caminho, a diferença está aqui, ó. O caminho desse aqui da rede, Fabiano Abreu, /a.ou de nova pasta. O caminho desse aqui, ó, é um caminho local. F está montado sobre F, arquivos, business, canal YouTube, cadernos de prova, PCSP. Esse aqui está local. Eu posso deletar tanto nesse de cá, quanto nesse de cá. Porém, se eu deleto através da rede, perceba o que acontece. Olha a pergunta. Tem certeza que deseja excluir este arquivo permanentemente? Vou marcar sim, perceba a lixeira aqui, vou deixar ela bem perto. Sim. Não foi para a lixeira. Tá ok? Foi direto, em rede. Já aqui no local dele criado nativamente, quando a gente clica em delete, ele vai para a lixeira. Normalmente, porque eu estou utilizando um HD interno. Então, em resumo, a regra, se a banca descrever certinho, que é uma configuração padrão, um pendrive formatado com padrões de fábrica e tudo mais, aí sim, o pendrive não vai ter lixeira. A rede, como a gente viu, não tem lixeira e HD, tanto interno quanto externo, tem lixeira. Agora, um detalhe importantíssimo para a sua vida e para a sua prova. O HD externo, pessoal. Olha aqui, estou usando um HD físico aqui. Ó. Esse HD externo, imagina que você foi fazer um trabalho e levou seu HD externo para a máquina de um amigo. Imagina que esse notebook que eu estou utilizando do lado aqui está na casa do seu amigo. Você conecta seu HD externo, faz todo o seu trabalho, deleta alguns arquivos. Aí você aprendeu, peraí, Fabiano me falou que o HD tem lixeira, então vou deletar aqui. Se eu arrepender, chegar lá em casa eu restauro. Essa assertiva está errada. Você consegue restaurar a partir do host local, do computador que você está. Se você abrir esse HD externo em outro computador, a lixeira vai estar vazia. Então você tem que voltar naquele computador, abrir o seu HD para restaurar os arquivos. Pode fazer o teste para você ver uma coisa mais estranha. Porque o princípio fala, o HD externo ele tem lixeira. Ah, ele tem lixeira, mas ele cria uma associação, indexação de endereço, uma estrutura bem interna, uma coisa bem mais complexa, de forma que você vai recuperar esse arquivo da lixeira a partir do computador que você utilizou para deletar, do seu HD externo. Então, recapitulando, deletou no computador da casa do seu amigo, estava com o seu HD externo, deletou um arquivo acidentalmente, chegou em casa, você, putz, não podia ter deletado essa foto, cara, tem que restaurar, vou colocar no meu computador aqui, ele vai estar lá na lixeira do HD. Não, ele vai estar na lixeira do seu HD, porém vinculado ao computador do seu colega. Aí adianta você ligar para ele e falar assim, eu apaguei um arquivo, ele está na lixeira do seu computador aí, certo ou errado? Errado, ele vai abrir a pasta, estou falando, é a coisa maior estranha, ele vai abrir o computador dele e vai falar assim, não tem arquivo nenhum seu aqui. Mas quando você junta o computador que você utilizou com o HD que você utilizou para deletar, conecta os dois, aí sim essa lixeira vai ser construída logicamente e ele vai reconhecer que tem um arquivo na lixeira. Entenderam? Essa é a lógica. Então, prestem atenção na regra e prestem atenção nas exceções. As demais questões eu só vou passar direto, cara. Eu vou falar o gabarito e recomendo que você que vai fazer prova agora no final de semana, refaça essa prova. A gente só vai passar rápido aqui, porque não teve discussão nenhuma. Foram 2 questões. A gente vai parar agora na de VoIP para analisar a possibilidade de recurso lá. As demais a gente vai só falar o gabarito aqui. Se tiver algum comentário, comenta alguma coisinha rápida. Então, fechando aqui a questão 41, o gabarito oficial até então é letra C, mas com essa ressalva que cabe esse recurso aí. 42. Usuário de um computador com sistema operacional Windows faz o uso com frequência da área de transferência, que é, muito clichê essa questão, cansamos de falar sobre isso. Letra A, uma região de memória que armazena de forma temporária os objetos copiados ou recortados, enquanto aguardam para serem colados. 43. Os atalhos podem ser colocados na área de trabalho do sistema operacional Windows. A afirmação correta sobre atalhos é: eles permitem o acesso rápido a diversos elementos, como programas. Certíssima. 43, letra E. 44. Os arquivos e as pastas possuem um nome que deve respeitar certas regras. No sistema operacional Windows, como a versão 7,
Letras maiúsculas e minúsculas não são consideradas como distintas. Na nossa apostila tem, falamos na nossa aula, quem fez o curso aqui não errou essa. A gente sabe que não é reconhecido no Windows, no Linux a história é outra. 45. Um usuário de um computador com o sistema Windows acessou uma pasta de nome A de sua propriedade, que possuía diversos arquivos, e tentou renomeá-la para A.old. Porém, ele não teve sucesso, sendo exibida uma mensagem informando que a ação não poderia ser concluída. Uma possível razão para esse fato só pode ser a letra B. Falamos muito sobre isso. Não tem como você ter errado essa se você fez o curso completo. Não precisava nem de apostila, só pelas aulas. Um arquivo presente nessa pasta estava aberto por algum programa. Então, cria-se um vínculo com o sistema, como a gente viu que a lixeira tem aquela coisa toda complexa. Toda vez que você está manuseando alguma coisa, manipulando alguma coisa, ele cria um caminho, cria um vínculo para aquilo ali, às vezes até de forma temporária, e está trabalhando, está aberto. Aí como que você vai renomear uma pasta que dentro dela você está com o arquivo aberto? Vai mudar toda a estrutura, não aceita. Por quê? Nomear como A.old, vocês viram que eu criei lá uma pastinha A.old. Ali não é extensão, é só o nome da pasta. E nomes de pasta só não podem ter aqueles caracteres especiais que a gente viu lá, né? Que forma lá a cara do Darth Vader, não é isso? Revisem isso lá, falamos muito sobre isso. Gabarito, então, tá facílima, letra B. 46. Um usuário de um computador com sistema operacional Windows colocou um texto na área de transferência. Em relação a essa ação, é correto afirmar que, quando o computador for desligado, o texto que estava na área de transferência será apagado. É memória volátil. Também não tem novidade para ninguém, muito simples a questão. 47. No Microsoft Word 2016, em português e em sua configuração padrão, a formatação de parágrafo possibilita algumas formas de recuo, que são... Quem fez a maratona que eu pedi para fazer do TJSP, lá a gente esmiuçou tudo de Word, basicamente. Esse aqui ficou tipo assim, 1% que a gente viu. Bem fácil, esquerda e direita apenas. 47, letra B. 48, no Microsoft Word 2016, o recurso Word Art permite o quê? Uma artezinha no Word, não é isso? O nome aqui fala. Letra A, adicionar um toque artístico ao documento usando uma caixa de texto. Letra A, tá certinha. 49. Um usuário do Microsoft Word 2016, em português e em sua configuração padrão, deseja configurar o tamanho de uma página do documento. 3 dos tamanhos disponibilizados são: letra E, A4, carta, letter e ofício. Legal, também chamado legal. Então, muito simples, isso aí para o usuário no dia a dia, quem nem nunca estudou informática, sabe que o tamanho do A4 é esse aqui, carta, letter, está escrito aqui as configurações padrões, muito simples também. O resto aqui está muito fora de contexto. Gabarito 49, letra E. Como eu estou falando, não vou comentar as questões, não é estudo, aqui a gente só vai passar direto mesmo. 50. Considere a seguinte planilha editada no Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Alguns dados aqui bem simples. Ainda, as seguintes fórmulas foram inseridas nas células A6, B6 e C6. Eu mostrei todas essas funções. Falei que ia cair máximo, mínimo, menor, maior, toda vez cai. Soma, todas as vezes cai. Então, você acertou com certeza. Questão muito simples. Não vou executar porque eu gosto de abrir o Excel, mostrar como funciona. Vou deixar isso aqui para o próximo curso. Vou mostrar só o gabarito. Recomendo que você faça. Ah, professor, não tem computador. Instala no seu telefone o aplicativo Excel. Tem várias versões, tem planilhas Google, tem uma série de coisas que você pode utilizar. Procura no sua Play Store, Apple Store aí, aplicativo de planilha e simula isso aqui, ó, dá para fazer tranquilamente. Qual que é o prejuízo de se estudar com o telefone em relação a aplicativos? É só a faixa de opções, aquelas janelas que vão destoar um pouco. Mas, via de regra, o que é cobrado em Excel, a não ser as impressões, que a Vunesp sempre quer cobrar coisas sobre impressão, é a folha de cálculos, a spreadsheet. Então, no celular dá para você treinar bem. Treine essa, montem os dados e achem a resposta aí. Não vou comentar isso aqui, vou mostrar só o gabarito. A 50 aqui, o gabarito vai ser D, vai resultar em 37. Faça você mesmo, não vou executar isso aqui agora. Mas eu mostrei tudo isso aqui com muito mais amplitude no nosso curso aqui da Polícia Civil e do TJ também. Quem é ruim em Excel, não tem noção do que a gente está falando aqui, volta lá que a gente ensinou coisa com sobra para fazer isso aqui assim. Isso aqui virou, para quem estudou direitinho, você olhou e falou assim, oh, graças a Deus,
cai uma questão aqui fácil de resolver, bem fácil mesmo. 51, também falamos, a aula, se não me engano, 16 do curso Excel que nós temos completa aqui no canal, que a gente falou sobre os operadores. Falei assim, pessoal, todo mundo tem que saber os 16 operadores, na verdade, conhecer os operandos. Eu tenho uma aula que fala só sobre isso, tá na playlist do curso Excel completa aqui no canal. Só clicar no nome do canal, vai lá na playlist. Aula 16, se eu não me engano, fala sobre todos os operadores. Aqui está falando sobre concatenar. Analise a seguinte planilha editada no Excel 2016 em português em sua configuração padrão. Caso seja inserida na célula D1 a fórmula concatenar A1 e B2, ou seja, juntar A1 e B2. Eu até expliquei lá como que você faz para criar um espaço entre os elementos concatenados, ou seja, juntados ali, se você quer colocar um espaço, porque se você só concatenar e vai ficar juntinho, mostrei tudo isso lá. Então, se você concatena A1 e B2, é só você ver o que tem A1, que é Paulo, B2, Marcelo, vai ficar Paulo, Marcelo, juntinho assim, ó, Paulo e Marcelo grudado. Por quê? Não tem nem espaço. Se quiser colocar espaço, dá para fazer também, eu ensino lá na aula de Excel e é grátis. Então, Paulo, Marcelo vai estar onde? Paulo, Marcelo, grudadinho aqui, ó, letra A, gabarito dessa aqui. 52 nem se fala, fizemos zilhões disso aqui, e eu ainda explico lá, desenhei essa função para vocês, e já falei o seguinte, pessoal, o simples fato de conhecer a sintaxe da função, você já ganha uma questão de prova. É o fato clássico dessa questão aqui, não pede cálculo, não pede nada, é só você conhecer a sintaxe da função C, que nós desenhamos nas nossas aulas. Não tem como você ter errado isso aqui, com certeza todo mundo acertou. No Excel 2016 em português e em sua configuração padrão, considere a função SI, ou C, como vocês falam em São Paulo. Assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta do uso da função C. Se teste lógico, valor se falso, não. Se teste lógico, se condição. Se teste lógico, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Não achou verdadeiro? Valor se falso. Eu lembro da minha voz falando isso com vocês. A sintaxe correta, letra D. 53. No Excel 2016 em português e em sua configuração padrão, considere a janela configurar página, aba planilha, item imprimir. Nessa janela pode selecionar opções para impressão de um documento. Duas dessas opções disponíveis nessa janela são: alguns alunos me mandaram e-mail perguntando a respeito de recurso dessa questão. Pode fazer o passo a passo lá que você vai achar as opções aqui sim. Vai ter lá linhas de grade, preto e branco. Tá bem fácil. Segue o passo a passo que a questão está ensinando aqui. Batata, não cabe recurso ao meu ponto de vista. Tá tranquila essa questão? Gabarito, letra B. 54. Um usuário da internet está escrevendo uma mensagem de e-mail utilizando uma ferramenta típica de e-mail. Por um engano, o usuário, em vez de preencher os campos destinados para colocar os endereços de e-mail para, com cópia e com cópia oculta, escreveu o endereço do destinatário no campo assunto e não preencheu os outros campos de endereço. Nessa situação, falamos sobre isso, gente, falamos e muito. O que é obrigatório na mensagem? Eu falei assim, ó, aquela questão de dar um toquinho no telefone. Vocês lembram a analogia que eu fiz? Para mandar o e-mail, você tem que ter pelo menos o endereço do seu destinatário, para quem você vai mandar. Só isso, não precisa ter assunto, não precisa ter conteúdo, não precisa ter nada. E eu ainda falei assim, mas você pode questionar, faz sentido isso? Aí eu respondi, faz sentido, é como se eu te desse um toquinho, falasse assim, ó, vou te mandar um e-mail aí para você gravar o meu e-mail no seu contato. Sem assunto, sem nada, eu tô com pressa, só vou digitar seu e-mail aqui e te mando. É como se eu te desse um toquinho de telefone para o seu número ficar gravado, para o meu número ficar gravado no seu telefone e você posteriormente fazer uso dele. Então, na verdade, a única coisa que vai, para a gente fechar essa questão, você ter ciência disso. Para que você envie o e-mail, a única coisa obrigatória é ter o destinatário lá, em algum desses campos, com cópia oculta, para alguém ali. Se não tiver um destinatário, não tem jeito. Agora, assunto, anexo, conteúdo, não precisa. Vamos ver se a gente acha agora aqui, com essa explicação breve, a resposta. Na verdade, vou direto aqui na letra E. O e-mail não será enviado, pois o sistema requer que pelo menos um destinatário seja especificado. Certinho, letra E. 55. Considere que você recebeu uma mensagem de e-mail com arquivo de imagem no formato JPEG anexo. Caso você utilize a opção responder esse e-mail na ferramenta de gerenciamento de e-mails, por padrão, o arquivo da imagem não será anexado na mensagem de resposta. Por que por padrão? Eu mando um e-mail para você com
um anexo gigante. Aí você quer responder para mim só assim, ó, tá ok, pode imprimir. Aí eu tenho que receber tudo isso de volta. Imagina o tráfego na rede, como que isso vai ficar, aquela questão toda. Justifica eu ficar. Aí você responde, ok, mas e outra dúvida, assim, se assado. Eu começo a trocar uma ideia com você respondendo, só respondendo, aí fica anexo para cá, anexo para lá, anexo para cá, anexo para lá. Não justifica. Então, o padrão, o arquivo de imagem não será anexado na mensagem de resposta. Sobre isso também falamos exaustivamente sobre e-mail e a VUNESP sempre cobra. Então, foquem nessa questão de e-mail, nessa revisãozinha final. Questão 56. Atualmente, o uso do sistema webmail é mais difundido que aquele que se utiliza de programa específico de gerenciamento de e-mail. Verdade, você utiliza mais o webmail, que é aquele e-mail instalado lá no servidor, do que aquele instalado na sua máquina. No sistema webmail, a pasta enviados se localiza no servidor de e-mail acessado por webmail. De cara, o gabarito está aqui. Porque a própria questão já traz um sistema de webmail mais utilizado, ou seja, você tem um Gmail. Você não tem que instalar nada na sua máquina, tem? Você acessa o Gmail no seu computador, no outro computador, no seu tablet, no seu notebook, no seu telefone, porque está em nuvem. Então, todas as pastas vão estar lá no servidor. Aquele protocolo POP traz para sua máquina quando você quer fazer um download e tal para sua máquina local. Mas em relação à pergunta aqui, letra A é o gabarito, sem muita dúvida. Depois, futuramente, nos próximos cursos, principalmente da VUNESP, eu volto nessas questões, esmiuçando cada uma. Nesse momento agora, você está cansado, acabou de fazer prova, a gente vai só passar direto, como eu estou falando aqui. Não vamos analisar com detalhe, não. Primeira questão sobre VoIP, essa acredito que não deu muita discussão, não recebi perguntas sobre essa aqui, porque está tranquila. Uma das características do sistema de comunicação VoIP, Voz sobre IP, é que o gabarito aqui direto, letra C, a gente falou muito sobre tudo isso aqui, está bem tranquilo. Apresenta oscilação na qualidade da comunicação dependente da banda disponível na rede de comunicação de dados. Me recordo muito bem na aula que a gente teve, primeira aula sobre VoIP, depois a gente reforçou um pouquinho. Desenhei isso, expliquei a diferença da telefonia, dos padrões de telefonia normais, né, digamos assim, da telefonia VoIP. Explicamos com detalhe. Quem assistiu essa aula e entendeu, revisou bem, tirou de letra. Gabarito letra C. 58. Considere que uma delegacia da Polícia Civil do Estado de São Paulo modernizou as instalações de comunicação para utilizar o sistema de comunicação VoIP, Voz sobre IP. O aparelho telefônico originalmente utilizado na delegacia, qual que é a resposta? Vou direto na resposta e essa que eu vou discutir. É uma que cabe recurso sim e não, na verdade. Vou deixar para você decidir isso. Eu vou explicar meu ponto de vista aqui. Essa eu vou ler ela toda porque como deu muita demanda, vamos ler cada uma. Resumindo a ópera toda. Uma delegacia modernizou seu sistema, criou lá um PBX VoIP, estruturou com cabeamento específico, montou uma rede dedicada para VoIP. Inclusive, eu fiz questão de conversar com um engenheiro, amigo meu, que tem uma empresa de tecnologia e ele implanta VoIP há muitos anos. Inclusive, ele me liga só do VoIP e aquela falhação na ligação. Eu falo com ele, meu amigo, você está rico, milionário, liga para mim no fixo aqui. Mas ele gosta demais da tecnologia, quer mostrar que o sistema dele é muito bom, mas aquela questão da oscilação é natural. Eu já sofro com isso há anos, ele só me liga de VoIP. Aí eu mandei um áudio para ele, conversando, ele me respondeu, me ligou, porque ele interessa demais no assunto, eu falei com ele. Você já implementou vários VoIP que eu conheço, sei do seu sistema e tal. Ele implanta inclusive em áreas rurais, onde não chega a telefonia padrão, ele leva a internet até lá através de torres e tal, e implanta VoIP para que aquelas pessoas tenham um telefone, em escolas rurais e tal, um serviço muito bacana. Aí eu falei com ele, então, esse sistema VoIP que você monta, quando ele é todo novinho e tal, que você instala tudo ali, você aproveita algum telefone velho com um adaptador ATA, ou tem que ser necessariamente um telefone novo e tal? E falou assim, olha, realmente é interessante que você monte uma estrutura nova, dedique uma parte ali com, ele até usou o termo PBX VoIP, que eu particularmente não conheço, não é minha área de atuação, um PBX VoIP, uma estrutura toda bacaninha ali, dedicada àquela aplicação, embora seja meio que misturado com o sistema de internet que já tem no local ali. Mas, fato é o seguinte, resumindo, eu posso utilizar um telefone antigo e comprar um adaptador. É viável? Não, porque às vezes o adaptador é caro. E o próprio telefone VoIP já vai fazer às vezes e está tudo novinho. Eu conecto tudo zerado ali, não justifica eu colocar um adaptador. Porque eu vou pagar por um adaptador no sistema todo novo? Então a proposta da questão é essa. Uma delegacia do Estado de São Paulo modernizou as instalações de comunicação para utilizar o sistema de comunicação VoIP, Voz sobre IP. O aparelho telefônico originalmente utilizado na delegacia, aquele velho,
Pode ser utilizado no VoIP desde que se utilize um adaptador de pinagem do conector RJ45 para RJ11? Foi uma das principais perguntas. O que é RJ45? O que é RJ11? Recebi muita pergunta dessa. Trouxe aqui para vocês, olha, esse cabinho mais fino é o RJ11, cabinho de telefone. Esse cabo de rede mais grosso, ó, comparando um com o outro aqui, ó. Eu chego perto, o chroma key fica todo doido, né? Vou chegar de longe. Esse mais grosso é o cabo de rede normal que você tem aí na sua rede doméstica ou industrial. Chegando de perto aqui, ó, vou tentar chegar bem pertinho aqui, ó. Esse aqui, ó, é o RJ11, esse aqui é o RJ45, é o cabo de rede comum. Então, RJ45, cabo de rede, de internet normal que você tem esse, geralmente é azul. Esse aqui é preto, mas geralmente é azul. E o RJ11 de telefone. Finalizamos. Mas apenas um adaptador de pinagem? Não. A pinagem só vai converter pino ali para um ficar reduzido para o outro. Não vai funcionar. O máximo que ele vai conseguir é que o sinal que passe pelo par de fio metálico do telefone chegue no outro par de fio ali e siga com esses pares para uma outra aplicação. É só questão ali analógica. Para que esse sinal seja convertido realmente, tem que ter o adaptador ATA. Então essa aqui, só adaptador não vai funcionar não. Um adaptador de pino só não. Ele não é uma tecnologia que converta o sinal. Letra B. Deve ser substituído por um aparelho de telefone IP e este conectado no conector tipo RJ45 da nova instalação. Esse é o gabarito, né? Letra B, porque realmente essa é uma opção possível. O que está pegando aqui é que pode ser substituído por um aparelho IP ou pode utilizar o telefone antigo e colocar um ATA no meio do caminho, um adaptador de telefonia no meio ali. Não só esse adaptador de pinagem, mas aquele que a gente, inclusive, estudou na aula. A gente viu isso aqui na nossa aula. Porém, olha aqui, o deve está forçando muito. Pode, por quê? Tem outra opção. Eu até conversei com o engenheiro e falou assim, não, o certo ali seria colocar tudo novo, nem compensa colocar adaptador, porque já tem perda, tem oscilação e tal, vou utilizar um telefone analógico ali, já que colocou a estrutura toda nova, não justifica. Mas não quer dizer que se não justifica, não pode. Então, aqui não deveria ter essa palavra, deve ser substituído. Se tivesse aqui pode, a questão seria mais aceita. Letra C. Pode ser utilizado no VoIP, bastando conectar o aparelho no conector RJ45 da nova instalação. Eu não posso pegar meu telefone velho e conectar ele direto na nova instalação. Não vai funcionar sem um adaptador. Então essa aqui está errada mesmo. Letra C. Deve ser substituído por um aparelho de telefone IP e ser conectado no conector tipo RJ11 da nova instalação. A nova instalação é RJ45, porque é o cabo de rede. Tranquilo? Deve ser conectado, a letra E, deve ser conectado a um computador conectado na rede e que tenha conector RJ45. Então não é o conectar o telefone antigo no computador, o computador não vai fazer essa conversão. Então essa questão, ela cabe recurso por isso, porque não deve ser substituído por um aparelho. Pode ser, pode construir uma rede nova, utilizar o telefone velho e esse intermediário aí. Tranquilo? Questão 59. Para se realizar a comunicação de dados, comunicação digital, pode-se utilizar diversos tipos de meios de transmissão. Dentre os tipos de meios, o que apresenta maior velocidade de transmissão é sem fio Wi-Fi, cabo ADSL, satélite, fibra ótica ou PLC, comunicação pelo cabo de energia. Bom, a dúvida aqui poderia ficar só entre fibra ótica e PLC, porque principalmente aqui em Minas, a Universidade Federal de Juiz de Fora tem um trabalho há anos que eles trabalham com PLC, a CEMIG também, Companhia Energética de Minas Gerais, já trabalha com comunicação via cabo de energia. Então, o que se configurou na época, o que foi o boato na época, era que seria uma coisa muito veloz. Porém, na época, hoje é comum, um usuário comum em casa ter 100 megas de internet na sua casa. Então, é uma velocidade incrível que vem através da fibra ótica, que é o gabarito, letra D. PLC, pessoal, é internet através do cabo de energia. É um estudo, como eu falei, de universidade, que visa principalmente levar a internet a alguns pontos mais remotos, onde a pessoa não tem condição de ter internet, que essa internet chegue para ele. Porém, ela é lenta, não é rápida. 60. O acesso à internet nos dias atuais é realizado, em grande parte, por meio da rede sem fio, Wireless Fidelity. Nessas redes, mesmo que esteja sendo utilizado WPA2,
Os dados transmitidos podem ser rastreados e roubados no access point ou em outro equipamento da rede. Uma forma de proteção para evitar esse tipo de roubo é pelo uso de gabarito, letra A, VPN. Questão bem tranquila para quem estudou o pouquinho de rede que a gente passou, mataria facilmente, porque o que tem a ver com a segurança aqui é a VPN mesmo, não tem muito o que falar não. 61. Ao navegar pela internet, deve-se tomar cuidado para não ser vítima de um ataque conhecido como phishing. Uma das formas desse tipo de ataque é phishing, pescar seus dados bancários, roubar seu dinheiro. Falei isso na véspera de prova. Quem assistiu a aula final nossa ali sobre rede, já bateu o olho e acertou. Gabarito dessa aqui vai falar alguma coisa de banco. Roubo de dados como CPF não, falsificação de certificado não, roubo de dados pessoais ou financeiros utilizando páginas da web falsas de comércio eletrônico. É aqui em caixa que eu falei, pessoal, palavra-chave. Falou phishing, vai falar banco, vai falar financeiro. Associa uma palavra-chave com a outra, as outras vão destoar, vão ficar assim, ó, mesmo que você jogar água e óleo, vai separar na hora. Letra C aqui, sem dificuldade alguma, falamos muito sobre isso. Questão 62. O site de pesquisa Busca na internet Google possibilita a realização de pesquisas direcionadas utilizando-se símbolos em conjunto com palavras e frases. Por exemplo, o uso do símbolo arroba antes de uma palavra direciona a pesquisa para. Nós tivemos um artigo só sobre esses recursos aqui, porém o arroba eu não coloquei lá. O único que eu não coloquei apareceu na prova, né? Mas também a gente não pode acertar tudo, que o pessoal até desconfia que a gente tem algum vínculo com a VUNESP. Eu nem conheço, tem anos que eu não vou em São Paulo, não conheço ninguém na VUNESP. Embora a gente acertou muita coisa, né? Essa aqui não. Porém, muita gente gabaritou essa prova porque todos aqueles que a gente estudou, você vai eliminando. Basicamente vai sobrar o quê? Redes sociais. Letra D. Questão 63. Muita gente também pensou em recurso nessa aqui. Eu acredito que não caiba. Porque existe sim. Né? Eu trabalho com site. Então, quando eu vou registrar um domínio novo, eu sempre fico pesquisando várias questões lá, aí fica mais comum para a gente, mas para o usuário comum realmente pegar pesado, mas por eliminação ali de certo raciocínio, você acaba que você fecharia também. Vamos ver. O URL utilizado na barra de endereço de um navegador identifica o tipo de informação que será encontrado no site visitado. No Brasil, o domínio rec.br é utilizado para identificar sites de empresas com atividades de gabarito, letra B, entretenimento. 64. O recurso de armazenamento na nuvem Cloud Storage é bastante eficiente e útil às necessidades de processamento e armazenamento de dados. Entretanto, deve-se tomar alguns cuidados no uso desse recurso, como o gabarito, vou direto nele aqui, a letra D. Você pode achar estranha a resposta. Acessar o sistema de armazenamento utilizando os recursos de criptografia e segurança da informação. Ah, mas eu simplesmente uso o Cloud Storage, não sei nada disso. Mas se você prestar atenção na aula que a gente teve sobre Cloud Storage, você vai ver que as outras vão ficar tudo, vão eliminar todas, vão sobrar essa aqui. Vai sobrar essa. E pelo que você entende de informática, acessar um sistema de armazenamento utilizando os recursos de criptografia e segurança da informação é uma coisa linda, maravilhosa, não tem como estar errado. É um conceito típico de segurança, que a gente viu tanto nas aulas de segurança, quanto nas aulas de Cloud Storage e Cloud Computing, que a gente complementou. Então, se você analisar as demais, você vai ver que elas estão totalmente contra tudo que a gente falou. E essa letra D, ela está basicamente falando da essência da segurança. Então, muito tranquila essa questão. 65, outra questão de graça. Quem usa mouse há 2 meses já reparou que o mouse é ótico, né? Há um tipo de mouse que utiliza um LED como emissor de luz, sendo essa luz captada por sensores conforme se movimenta o mouse. Esse tipo de mouse é conhecido como mecânico, não é luz, né? Luz mecânica, de pressão, ótico, paralelo térmico. Essa questão veio de graça também. Todo mundo já trocou mouse, principalmente que é um negócio que estraga com mais frequência do que o computador. Você vai comprar, você vê aqui na caixinha lá, mouse ótico, mouse ótico. Então não usa mais aquele de bolinha mais, né? Que é mecânico mesmo, aquele rola, pega nos roletinhos lá para fazer eixo X e Y e combina os 2 eixos ali e tal. Esse aqui é um mouse ótico, muito simples. Questão 66. Um microcomputador possui normalmente diversos tipos e padrões de portas de entrada e ou saída para conexão de dispositivos externos, sendo uma delas denominada HTTP, a gente viu sobre o que é, 4G, pegou pesado, ABNT, TCP, pô,
VGA, né, galera? Essa aqui tá fácil demais. Essa aqui é para ninguém sair triste e falar que zerou a prova, que errou tudo. Essa veio de graça também. Porque tudo isso aqui a gente viu no curso. Tudo. Não tem nem o que falar sobre isso, não. 66, letra E. 67, um tipo de dispositivo que pode ser acoplado a uma porta USB de um microcomputador e que visa utilizar normalmente uma rede Wi-Fi para conexão do computador à internet. Isso muita gente tem em casa, né? Isso é muito fácil. Um adaptador wireless. 67, então, letra A. Vamos ler as demais. Está muito fora do padrão também. Questõezinhas fáceis. Pessoal preocupado com hardware vê esse negócio de graça. 68. Uma mídia de armazenamento de dados utilizada em microcomputadores e que emprega tecnologia ótica para armazenar e ler dados é o disco flexível, DVD, ponteiro laser, mouse ou pendrive. É o DVD, né, galera? Olha aqui, disco ótico. 68, letra B. 69, quando se deseja conectar um pendrive a um computador, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na respectiva porta do computador sem que seja danificado a qualquer momento. Essa, né, galera, veio de graça. Você pode inserir o pendrive a hora que você quiser, a qualquer momento. Muito fácil também. Letra E, 69. Pessoal, antes de finalizar, vou pedir um favor para os senhores, para vocês. Eu vi que ficou muita gente feliz. Parabéns pelo sucesso na sua prova. Muita gente gabaritou, muita gente com 27, 28, 29. Quem nunca estudou informática, tirando 20 em informática. E a prova não estava tão fácil igual o pessoal está comentando. Quem fez o curso achou realmente fácil. Nós demos a sorte, a bênção de Deus de conseguir estudar aquilo que realmente caiu, porque a gente focou na grade. Agora eu estou começando Polícia Federal, pessoal. E muita gente não sabe, não conhece o canal é pequeno ainda. Eu vou te pedir ajuda na divulgação. Mesmo que você não vá participar, dá uma força pra gente e compartilha no seu Facebook, no seu Instagram, que a gente está com curso para Polícia Federal completo, focado na grade. Inclusive não está pronto ainda porque está dando trabalho fazer dessa forma, fazer de uma forma que seja aproveitável, né? Não adianta juntar material e jogar material. Então a gente está trabalhando com muito detalhe. Eu vou te pedir esse pequeno favor. Vou contar com a colaboração de vocês, hein? 70, para encerrar então, dois dos tipos de impressora disponíveis no mercado são impressora, nós saímos daqui doutores, né? Sabemos até como que a impressora laser funciona por dentro. Essa aqui, quem errou, dormiu na última questão. Só pode ter dormido. 3D e EEPROM, de impacto e RAM. Matricial e plasma, jato, tinta e laser. Nossa, veio de graça o tanto que nós estudamos impressora para cair essa aqui, ó. Bom, parabéns para vocês foram muito bem, agradeço demais o crescimento do nosso canal, vocês participaram de forma muito bacana, elogiando muito o nosso trabalho, eu fico muito feliz em poder ajudar e quero continuar exercendo esse trabalho, que para mim é fácil, eu consigo ficar 40 horas ligado quando eu estou fazendo algo que eu gosto, realmente de vez em quando eu fico, porque eu preciso de fechar o compromisso com vocês, mas eu peço a colaboração da divulgação, do compartilhamento, é o que nos ajuda a crescer, ajuda a difundir nosso trabalho. Desejo você uma boa prova agora no domingo, você que vai estar nessa retinha final, revise essa aqui, você vai gabaritar a informática tranquilamente, você viu que o nível da VUNESP não está profundo, deu para ter uma noção de várias provas anteriores, então vai ser a melhor prova de informática que você vai fazer com certeza. Boa sorte, um forte abraço e até a próxima aula.